vamos lá as correções aqui da atividade anterior, certo? Para uma viagem, Roberto encheu o tanque de gasolina do quarto. No primeiro trecho, ele consumiu 1/4 de gasolina. E no segundo trecho, foram consumidos 2/3 de gasolina. Ele quer saber qual a fração do tanque ainda restou. Certo? Primeiro a gente precisa somar esse 1/4 e 2/3 que foi o que ele gastou, né? Então vamos somar 1/4 e 2/3. Lembre-se que denominadores diferentes a gente faz o que? MMC primeiro. MMC de 4 e 3 dá 12. Certo? 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, ó, agora com denominadores iguais, a gente repete e soma os numeradores. 3 mais 8, 11. Ó, a gente achou que a gente gastou 11 dozeavos. Falta saber a outra parte, tá? Então, 12 dozeavos, que é a parte inteira, menos 1 dozeavos, que é a parte que a gente gastou. 11 dozeavos, perdão, que dá 1 dozeavos. Essa é a nossa resposta. Beleza? Bruna está no 7º ano e a irmã dela, Gisele, está no 4º ano. Gisele registrou a seguinte operação: 2 sobre 3 mais 1 sobre 4 é igual a 3 sobre 7. O que Bruna poderia dizer a ela? Lembra, a gente já viu, certo? Que a gente não pode somar simplesmente os numeradores e os denominadores, principalmente quando eles são diferentes. Então a gente teria que fazer o quê? Fazer o MMC para ir fazer a nossa operação. Beleza? Então lembre-se, toda vez que os denominadores forem diferentes, seja na soma ou na subtração, a gente faz o quê? MMC. Certo? 88. Caio gasta 1/6 de horas em um dia na escola, 1/3 dormindo e 1/12 brincando. Isso é a cara de Caio. Qual a fração das horas ele dedica às outras coisas? Certo? Então a gente vai somar 1/6 mais 1/3 e 1/12. Denominadores diferentes, a gente já viu, tira o MMC. MMC dá 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Mais, repete o sinal. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. E 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 1, 1. Se os denominadores são iguais, repete 1 em soma. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. Então, ó, se a gente tem 12 dozeavos, que é o inteiro, diminui de 7 dozeavos, dá 5 dozeavos. Então, ó, a parte que ele fica, certo? Para as outras coisas, são 5 dozeavos. Essa é a nossa resposta. Reveja os passos apresentados acima na segunda maneira de efetuar adição, subtração e frações com denominadores e compare no fluxograma seguinte. Ó, adição, subtração e denominadores diferentes. Calcula o MMC, usa o MMC para a fração equivalente, adiciona ou subtrai. É possível simplificar? Sim, simplifica. Se não, é o resultado. Certo? Esse fluxograma, ó, para efetuar as operações. Aqui o MMC vai dar 15. Vou falar logo a resposta toda. Aqui dá 22 sobre 15. Letra A, 22 sobre 15. Letra B dá 12 sobre 12, que é igual a 1. Certo? E na letra C dá 9 sobre 12, que simplificando fica 3/4. Ok? Então, qualquer dúvida já sabe. Um abraço. Antes de começar essa aula, eu quero trazer uma dica para você pai, para você mãe, para você próprio aluno mesmo, que esteja aí com dificuldade, tá? Que o quê? Você que tem um Smart TV em casa, você pode muito bem, eu vejo muitas reclamações relacionadas aos alunos não conseguirem ver as atividades. Mas você que tem um Smart TV em casa, você sabia que você pode colocar essa aula na Smart TV, sem precisar ir lá no controle, botar letra por letra? Então eu trago essa dica básica aqui, certo? Quando você tiver no smartphone, você abre obviamente o aplicativo YouTube, não é isso? Quando você abrir o aplicativo YouTube, você vai ver esse sinalzinho aqui, tá vendo? Esse sinalzinho indica que eu posso transmitir o que tem no YouTube para a Smart TV sem precisar estar procurando lá. Se eu acho mais fácil no celular, eu aplico isso para a TV. Como? Você vai chegar lá no seu YouTube, você vai ver esse sinalzinho lá. Antes de tudo, vocês precisam estar no mesmo Wi-Fi, certo?
Não adianta você estar com 4G no celular e estar conectado à TV no Wi-Fi. Não pode. Tem que estar tanto o celular quanto a TV no mesma rede de Wi-Fi, tá? E aí você clica nesse botão transmitir aqui, certo? Quando você clicar nesse botão transmitir, vai aparecer uma opção que provavelmente seja a sua TV. Você clica, demora um tempinho, ela vai passar para a sua TV. Passando para a sua TV, você com certeza fica mais fácil até para você dinamizar a aula, você aprender também com o seu filho. Então fica essa dica: abre o YouTube, acha o vídeo, clica nesse botãozinho aqui de transmitir e fica mais fácil, você consegue assistir ela na Smart TV, beleza? Então, vamos lá, vamos ver as outras duas operações que faltam: multiplicação e divisão, certo? Lembre-se, ó, multiplicação de frações, isso aí já viu, é só relembrando. Quando a gente faz a multiplicação é a parte mais fácil. Multiplicar é multiplicar mesmo. Porém, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos ver da parte na nossa sequenciazinha, certo? A Anastácia quer um terreno, ela quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores e quer que 2/3 dessa parte virem rosas, tá? Qual é a parte do terreno que vai plantar rosas? Deverá ser plantada. A gente deve calcular 2/3 de 1/5, certo? Se eu tenho 2/3, ó, 1/5 do terreno, dividir em 5 partes, e desse que aqui divide em 3 e ela quer 2/5, certo? É só multiplicar numerador por numerador, ó, 2 é como se o dia transformasse em vezes, ó, 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 5, 15, certo? Então, ó, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5, 15. E assim por diante. Para multiplicar uma fração por outra, multiplicamos o numerador de uma fração pelo numerador de outra e o denominador de uma fração pelo denominador da outra. Não tem segredo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Não tem errado. Aqui, ó. Lembre-se, toda fração, denominador por natureza, tem 1. Isso enquanto a gente ainda tinha aula eu expliquei. Certo? Então, ó. 2 vezes 3, 1 vezes 7, do mesmo jeito que está aqui. Então, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 7, 7. A mesma coisa aqui, ó. Sempre tem 1 embaixo. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 1, 7. E assim por diante. Certo? A gente pode fazer, a gente está relembrando a simplificação cruzada. O que é isso, professor? Parece até difícil o nome, né? Não. Ó, é como se a gente estivesse fazendo um X. Ó. Por quê? Para que a gente possa simplificar. Se os dois aqui podem dividir pelo mesmo valor, a gente divide. Ó. 3 e 15 não pode dividir por 3? Pode. 3 dividido por 3? 1. 15 dividido por 3? 5. 4 e 8 eu não posso dividir por 4? Posso. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido, 8 dividido por 4, 2. Por que eu faço isso? Para simplificar, para facilitar a minha operação. Olha como fica agora, em vez de 3 vezes 8, 1 vezes 2. Em vez de ficar 4 vezes 15, 1 vezes 5. Professor, eu posso fazer do jeito normal? Pode, mas lembre que você depois tem que simplificar essa fração. Certo? Você tem que tornar ela uma fração irredutível. E no final, essa fração vai chegar a isso aqui. Não adianta, ela vai chegar sempre dessa forma. Aqui, ó, 4 e 3 eu posso simplificar? Não. Então eu deixo do jeito que está. 25 e 5 eu não posso dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Então, ó, transformou-se, ó, 4 vezes 1 e 5 vezes 3. Ó, fácil. Ficou bem fácil. Certo? E assim com os outros exemplos. Certo? Ó, se eu quisesse fazer direto aqui, ó, como é que ia dar? Ia dar esse número grande e no final ia transformar no mesmo 2/5. Aqui é a mesma coisa, ó, 4/15 e aqui 2/3. Percebeu como é mais fácil fazer desse jeito? Na parte de cima. Então, beleza. A fração inversa sempre é diferente de zero. É uma fração que se obtém invertendo o numerador pelo denominador. Só trocar. Certo? Que estava embaixo é para cima, que está em cima para baixo. Só isso. A única fração que não pode é a fração que tem numerador 0. Então você não pode mudar. Ó. 5, tá, 4 aqui estava na parte de baixo. Quando você inverte, ela vem para cima. 3, como estava aqui, ó, só inverte.
Então 3/4 vira 4/3 e 2/5 viram 5/2. Beleza? Então, seguindo nas frações, na divisão, a divisão ela já é um pouco mais, precisam ter alguns passos a seguir, certo? Então, ó, nesse caso aqui, ó, Ângela separou metade de uma pizza e repartiu pedaços aproximadamente iguais entre os 3 sobrinhos. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa efetuar o quê? Divisão de metade, 1/2, dividido para 3 pessoas. Quando ela dividiu, quando você vem aqui ver, ó, se fosse o inteiro, era o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6. Certo? Então, como é que eu faço isso? É simples. Percebeu que aqui tem o mesmo resultado se eu multiplicasse 1/3? Pois é isso que a gente vai fazer. Tá? Qualquer número que dividir, a gente vai repetir, são 3 passos. Passo 1, vai repetir, ó, a fração. Passo 2, vai trocar a divisão por vezes, ó, passo 2. E o 3 vai inverter a fração. Vai inverter a fração. Passo 3. Ó, se era 3, lembra o que tem aqui embaixo? 1, não é isso? Se era 3/1, vai ficar o quê? Terceiro passo aqui, 1/3. E aí a gente faz a multiplicação normal. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3, 6. Certo? Vamos ver um outro exemplo, tá? 2/3 dividido por 5. Certo? Ó, aqui embaixo. 2/3 dividido por 5, ó. Primeiro passo, repete, não foi isso que a gente aprendeu? Sempre, o primeiro passo, ó, repete a primeira fração. Você não faz nada com ela, tá? Repito. Troca o sinal de dividir por vezes. E na segunda eu inverto, lembre. Tem um 1 aqui embaixo, né? Isso se era 5/1, fica o que agora? 1/5. E aí resolve. 2 vezes 1 e 3 vezes 5. Certo? Para dividir uma fração por um número natural, a gente multiplica a fração pelo inverso do número natural. Certo? Se era 5/1, fica 1/5. Certo? E quando é fração por fração, ou número natural por fração, é a mesma coisa. Ó, agora eu tenho 1 dividido por 1/2. Eu vou inverter isso aqui? Não, lembre-se, o primeiro a gente sempre repete. Ó, repetiu. Troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda. Certo? Será 1/2, fica 2/1. Lembre, aqui embaixo tem 1. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2/1 sempre são 2. Certo? Então, para dividir um número natural por uma fração, a gente multiplica o número natural pela sua inversa da fração. Certo? Agora, quando é fração por fração, segue o mesmo processo. Certo? Apenas a gente vai fazer o quê? Inverter a segunda fração e trocar por multiplicação. Ó, repetir, troquei dividir por vezes, se era 1/4, ficou o quê? 4/1. 1 vezes 4, 4, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, dá 2. Lembre-se, toda fração ela é uma divisão. Certo? Outro exemplo para a gente entender. Tá? 2/5 é dividido por 4/5. Olha o que a gente faz. Repete a primeira, troca o sinal de dividir por vezes e se era 4/5 fica 5/4. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 4, 20. Simplificando, certo? Dá 1/2. Lembra? 0 o último número, a gente pode cortar as duas. Certo? Para dividir uma fração por outra fração, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou conversa lá, certo? E a professora Ingrid sempre à disposição para ajudar. Valeu, um abraço!